Alexandre Appel esteve com o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, o farmacêutico Roberto Cancherini, que comemorou a aprovação do projeto de lei 4.385 de 1994. O substitutivo, de forma diversa, transforma farmácias e drogarias em estabelecimentos de saúde. Na entrevista, Cancherini também orientou sobre o correto descarte de medicamentos vencidos. Estamos no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, sendo recebidos pelo presidente farmacêutico Roberto Cancherini. Em primeiro lugar, presidente, eu quero lhe cumprimentar, porque nesta quarta-feira, dia 2 de julho, foi aprovado na Câmara Federal o projeto de lei 4385 de 1994. Veja o telespectador que ele é antigo, que transforma a farmácia no estabelecimento de saúde. Explique para o nosso telespectador quais são os próximos passos e a importância desse projeto na proteção da população, dos nossos cidadãos. Obrigado, então, Appel, pela mais uma oportunidade. Esse projeto ele tem 20 anos, completou agora no início desse ano, de tramitação. Um projeto que ele é originário do Senado. Transforma a farmácia em estabelecimento de saúde, fazendo um elo com a rede pública de saúde. Né? A farmácia hoje, o modelo de negócio ela é estritamente mercadológico, né? Capitalista. O que a gente quer é que a farmácia tenha um profissional de saúde, um farmacêutico, faça a orientação correta para a população, participe aí de projetos e campanhas públicas de vacinação, campanha de orientação de descarte de medicamentos, né? E não tenha só essa lógica comercial. Então, esse projeto ele reorganiza o setor, né? E reorganiza a assistência farmacêutica em drogarias e também em municípios nos antigos dispensários, que agora passam a se chamar farmácias. Na prática, vamos imaginar, ele agora volta para o Senado. Se aprovado no Senado, ele tem origem no Senado, esse projeto, vai para a sanção da Presidente da República. O que vai mudar? O que muda da farmácia como nós a conhecemos hoje para essa farmácia nova, sob a égide dessa lei, transformada em instituição de saúde? Basicamente, as farmácias hoje no país elas têm muita distinção conforme o estado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem um modelo mais correto do ponto de vista sanitário. As farmácias aqui elas já não vendem chinelo de dedo, sorvete, refrigerante, né? Verdade, isso no Rio de Janeiro, Norte e Nordeste, até em São Paulo a gente vê muito sorvete, refrigerante, a gente vê outras coisas oferecidas na farmácia. Exato, e aí tu perde o conceito de um estabelecimento de saúde, no momento que tu tem até medicamento numa farmácia, né? Tu acaba vendendo tanta coisa que o medicamento acaba sendo deixado de lado, né? Então, o foco principal é reorganizar esse setor, né? Ter farmácia como um estabelecimento de saúde, vendendo medicamentos, orientando a população, dando informações, né? O paciente hoje que toma 4, 5 medicamentos, né? A gente tem o problema das caixas de medicamentos genéricos, são todas muito parecidas. Muito parecido, concordo. É terrível, terrível. E aí a pessoa está lá no meio de carvão, né? Ração para cachorro, leite, como é que tu vai ter uma orientação correta, né, de um profissional adequado na hora de tomar um medicamento? A gente sabe que os problemas relacionados a medicamentos são muito grandes, as pessoas não aderem ao tratamento corretamente. Isso é um fato. É um fato, não. Tu tem uma prescrição médica com 8 medicamentos, às vezes. O paciente, às vezes, não tem nem dinheiro para comprar todos os medicamentos. Não. Ele acaba optando pelos mais baratos, deixa o mais caro para lá. Inclusive, foi muito debatido essa semana a questão dos impostos sobre medicamentos. Pois é uma coisa impressionante. O Brasil é um dos que mais taxa medicamento, é verdade? A taxa média do país é 33%. Isso é elevadíssimo. É elevadíssima. E, para te ter uma ideia, há pouco a gente falava de medicamentos veterinários, o imposto sobre medicamentos veterinários no país gira em torno de 14%. E de medicamento de uso humano em 33,7%. Olha, é mais fácil chegar numa drogaria latindo e pedir um medicamento e vai ganhar um desconto maior. Verdade. Por outro lado, o ser humano tem SUS. E quem tem cachorro ou gato não tem SUS para animal. Não tem Qualquer coisa com animal é pago. É verdade. Agora, a gente está tentando, essa bandeira ela tem 20 anos, e a gente quer avançar agora nas questões de qualificar o atendimento na drogaria. Não. Hoje o setor privado ele é totalmente
restrito, ele é muito fiscalizado, e aí tu vai numa unidade de saúde pública, não tem controle, os medicamentos são armazenados incorretamente. São jogados no lixo vencido. Exato, jogados no lixo vencido. É inacreditável isso. Inaceitável. Então, Vocês têm fiscalizado pelo interior, presidente? a gente fiscaliza todo o estado, inclusive neste momento a gente está discutindo com o secretário de Saúde de Porto Alegre uma proposta de readequação, de modernização do projeto de assistência farmacêutica, né? As unidades de dispensação, como que vai ser o acompanhamento dos pacientes. A gente está aqui hoje discutindo isso no Conselho, né? Há uma possibilidade de uma cogestão do Conselho junto, pelo menos uma consultoria permanente ou uma assessoria permanente à Secretaria da Saúde com essa visão de uma gestão eficaz? Isso, o papel do Conselho é juntar informações, buscar informações dos próprios farmacêuticos que trabalham hoje na assistência farmacêutica de Porto Alegre, formatar um projeto como uma orientação para a prefeitura, né? Uma sugestão de melhoria. Quem vai executar é o gestor, evidentemente, né? Mas é como tu falou, uma consultoria que a gente vai dar para Porto Alegre. A gente quer que Porto Alegre seja um modelo, porque é a capital do estado, e sendo um modelo de assistência farmacêutica, a gente vai conseguir levar esse modelo para outros municípios aqui do estado e até do país, né? Na sua visão, que outros estados estão, ou que outras capitais estão na frente de Porto Alegre nesse sentido de uma gestão eficaz na área farmacêutica? O modelo que a gente discute é o modelo de Curitiba, é um modelo muito avançado, é um dos melhores do país hoje, né? É um projeto de acompanhamento do paciente através dos núcleos, dos NASF, né? Núcleo de Atenção de Saúde da Família, onde os pacientes com 2 patologias ou que tomam mais de 5 medicamentos são acompanhados por um farmacêutico, principalmente no que tange interações entre medicamentos. Às vezes os cuidadores que administram esse medicamento não administram no horário certo, na dose certa. Então, se tu passa a ter um acompanhamento, tu tem muitos benefícios, não só para o paciente, mas para o gestor, né, que vai economizar com gastos de medicamentos, com internação hospitalar, com uma série de outros fatores. Vamos responder umas dúvidas dos telespectadores? Vamos, claro. O assunto é descarte de medicamentos. Nós publicamos no nosso portal do Consumidor RS uma matéria que a assessoria de imprensa da Panvel nos mandou, mostrando um equipamento onde a pessoa coloca dentro de algumas lojas da Panvel medicamentos vencidos ou que ela não usa mais. Vocês do Conselho têm levantado essa bandeira do descarte correto de medicamentos. Em função disso, creio eu, ou até de outras matérias em jornais, etc., algumas pessoas fizeram contato conosco, a nossa página na internet, é impressionante, nós temos 38 mil acessos, em média, dia. Então, muita gente nos manda e-mails, nosso pessoal da assessoria jurídica responde, eu respondo alguns de noite, enfim. Mas 2 me chamaram a atenção envolvendo descarte de medicamentos. Uma senhora que perdeu o seu marido. O marido veio a falecer, uma pessoa mais idosa, e ficou com um estoque de medicamentos muito grande em casa que o falecido marido usava. Dentre eles, medicamento para pressão arterial, medicamento para taxas elevadas de glicose, até um aparelho de insulina na barriga, etc., antidepressivos. E ela nos perguntou, jogo no lixo, levo numa instituição asilar de terceira idade, tipo SPAM, posso vender, porque é uma quantidade grande, ele fazia estoque, esse senhor, ele comprava, fazia um estoque regulador, pesquisava preço, uma pessoa metódica. Qual é a orientação? Eu vou dizer o nome dessa senhora, não vou dizer o sobrenome, ela se chama Maria Auxiliadora, e ela mora no bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre. Qual é a orientação para ela, presidente? Bom, primeiro de tudo, vamos começar primeiro no estoque de medicamentos na casa. É um risco, assim, ter um estoque de medicamentos. A gente sabe que a população tem a chamada farmácia caseira, né? Todo mundo tem aquela caixinha de medicamentos para uma emergência. Agora, ela traz uma série de riscos, assim, desde o local que tu armazena essa caixinha, seja, as pessoas normalmente deixam no banheiro ou numa cozinha, que são locais completamente inadequados por causa da umidade, né? A questão também tem, às vezes tu não tem filhos em casa, mas tu recebe um casal de amigos com filhos pequenos e invariavelmente eles vão ter acesso a essa caixinha de medicamentos. Hoje, uma das maiores causas de intoxicação no Rio Grande do Sul é pelo uso inadequado de medicamentos, pela ingestão inadequada. Então tem que ter todos esses cuidados prévios, né? Mas, entrando no caso em si, o tratamento que é prescrito por um médico, ele é único.
Né? O que o médico prescreveu para um paciente A, ele pode ser totalmente diferente do paciente B, independente se a patologia é a mesma. Né? Então, a gente orienta sempre para fazer o descarte correto, não doar esse medicamento para um familiar, um amigo, né? Não guardar para um uso posterior, mas o descarte correto numa farmácia ou drogaria que faça essa coleta de medicamentos e encaminhe para o local adequado. Descartar no lixo, né, comum é um perigo aqui no estado. A gente sabe que tem muitas famílias que vivem próximos a lixão, né, acabam tomando esses medicamentos. O medicamento que vai pelo vaso sanitário, que é uma coisa comum descartar no vaso sanitário, acaba indo para rios, córregos, pode contaminar lençol freático, tem uma série de outras implicações. Então, doar também hoje tem ONGs, né, que fazem coleta de medicamentos e redistribuição, mas a gente bate muito na armazenagem desses medicamentos, em que estado eles estão sendo doados, porque às vezes um medicamento já está deteriorado, vencido, e está sendo doado para um outro paciente, então acaba prejudicando a saúde dessa outra pessoa. Né? Então, faz no nosso site tem a lista de farmácias que faz a... Opa, prestar atenção, telespectador, principalmente Dona Maria, está na tela o site do Conselho agora, ali tem os locais. Exato, tem as farmácias que mandam para nós o seu endereço, em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde que fazem coleta adequada de medicamentos. Né? Essa farmácia pode fazer coleta se ela tem um convênio com uma empresa que faz a coleta no estabelecimento e leva para o local adequado. Outra pergunta, é um xará seu, é um engenheiro chamado Roberto. Ele foi paciente de um implante dentário. Ele teve a extração do dente, o implante dentário. Ele tomou antes da extração, que foi simultânea ao implante, amoxicilina 500 com clavulanato. Clavulanato. Bom, isso aí. Ele tomou antes e tomou depois. Ele comprou uma quantidade boa, sobrou. Ele diz que sofre tem quadros de sinusite. Ele quer saber se ele pode guardar esse antibiótico e usar, se ele tiver um quadro de sinusite, né, se ele pode guardar isso para usar daqui mais um tempo, se precisar. O ideal é ele conversar com o médico dele, né? O médico que trata da sinusite dele, não necessariamente o mesmo antibiótico que ele utilizou para uma prevenção de um... Mas ele leu na bula que esse antibiótico também serve para problemas de sinusite, ele disse. Serve, mas a dose é diferente. Né? O medicamento, se ele não for acondicionado corretamente, ele não pode ser utilizado posteriormente. Então, o melhor mesmo, o ideal mesmo é que a indústria farmacêutica do país seguisse a resolução 80, a RDC 80 da Anvisa, que permite o fracionamento de medicamentos. Fracionamento, aí esse é o ovo de Colombo, eu só compro o que eu preciso. Exatamente. Em vários outros países, eu já trabalhei em farmácia no Canadá, No Canadá? No Canadá, exatamente, no intercâmbio, onde o médico prescreve. São 8 comprimidos, a farmácia dispensa 8 comprimidos. Né? Não tem sobra de medicamentos, não tem problema de descarte inadequado em vaso sanitário. A pessoa economiza, porque ela compra só os medicamentos que vai utilizar no tratamento. Né? E aí evita essas outras questões, tipo, o que está escrito na bula não necessariamente vai ser, né? Não necessariamente é o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o ideal mesmo é buscar uma orientação do profissional adequado, que nesse caso é o médico. Claro, eu não tenho dúvida. Está aí, Roberto. Engenheiro Roberto, está respondido pelo presidente Roberto Canquerini. Para a gente concluir, existe uma lei em Porto Alegre sobre descarte que está em fase de regulamentação. Vocês têm participado, não é, presidente? Isso, a gente participa. Tem vários municípios que têm leis, mas tem uma discussão nacional que é o compromisso, é a responsabilidade de toda a cadeia de medicamentos nesse recolhimento. Né? A gente chama de logística reversa. Então, a indústria produz medicamento, ele vai para uma distribuidora, é distribuído para as farmácias, drogarias, chega na população. Como é que se daria esse retorno? Né? Tem que voltar, todos são responsáveis, né? Até a indústria, para fazer a incineração desse medicamento. Então, as leis que estão sendo criadas, elas ainda não estão regulamentadas. O Conselho tem participado disso, aqui em Porto Alegre principalmente, mas em várias cidades e municípios onde a gente é convidado pelas câmaras de vereadores. Então, neste momento, tem um grupo de trabalho aqui no Estado, né, onde o Conselho faz parte, os sindicatos farmacêuticos, né, todos os envolvidos no processo, discutindo e tentando regulamentar esse processo. Eu não tenho dúvida. Ciclo reverso para medicamento tem que ser analisado com muito cuidado. Fica a dica também com pilhas, supermercados. Eu vou no Zafra, tem lá, aquilo que joga as pilhas lá, a bateria de celular, sempre preservar a natureza. Medicamento, lâmpada, é uma coisa terrível. Ou nós vamos cuidar
do nosso planeta, ou nós não vamos ter planeta para as próximas gerações. Não é isso, presidente? É verdade, é um perigo, isso é um perigo, assim, tanto para... O importante assim, ó, é esse movimento que está acontecendo nas escolas. Né? Acho que a grande mudança é na cultura da população, né? Principalmente das crianças, porque a gente brinca, a pessoa que está mais velha é difícil de mudar. É verdade. A cultura. Papagaio velho não aprende a falar mais. Mas se a gente trabalhar nas escolas, com as crianças, sobre os perigos de tomar um medicamento que acha em casa, né, sobre o descarte correto de medicamentos, são eles que vão fazer a verdadeira mudança aí no nosso país. Não tenho dúvida. Meus cumprimentos pelo seu trabalho, pelo trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, pela eficiência de vocês na fiscalização da atividade. Meus cumprimentos, presidente. Obrigado, eu que agradeço, mais uma vez, aí tá podendo participar do Consumidor RS. Muito bem, direto aqui do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre